como é que é feita essa história do microfone. Eu vou estar ouvindo daqui, aí eu vou te dizer. Vou te dizer, não tá aparecendo nada. Tipo, outro problema. Não, mas tá, não é possível. E eu ouço você e ouço eu, porque nem eu ouço. Ninguém merece. Não, depois você baixa o som pra você, porque Sim, deve sim. continuar gravando. Que ninguém Senão eu merece. fico louquinha. É. Ninguém dá conta, não. Ninguém... Oi, Ótimo. muito bem. Cadê, Ivana? Você vai ficar onde? Eu não sei, eu vou ficar andando pra lá e pra cá. Pra cá. Tá. Pessoal, Boa noite. Eu não sei se eu conheço todo mundo aqui, porque todo mundo de máscara, algumas carinhas eu lembro de atender na coordenação. Mas, de qualquer forma, vou me apresentar aqui de novo. Para quem ainda não me conhece, sou a professora Larissa, coordenadora aqui dos cursos de arquitetura e de design de interiores. Tá bom? A gente tem aqui turma de empreendedorismo do primeiro semestre. minha turma. A gente tem turma de design de interiores do primeiro semestre do professor Marcílio, do segundo semestre da professora Camila, né? E a turma do Vitor. Então, não sei se está com o pessoal de patrimônio aqui, o Guilherme falou que também ia pedir para os alunos virem. Sim, ótimo. Então, a gente está aqui para fazer uma apresentação para vocês. Há muito tempo a gente estuda alguns conceitos, inclusive para a gente mudar a metodologia de avaliações, de desenvolvimento de estudo de vocês e como a gente avaliar. E aí, essa pegada nossa vem de um longo tempo de estudo, tá? Da gente trabalhar agora com a produção de um mini artigo, não vai ser em todos os módulos, em todos os semestres. Então, o pessoal que está aqui da disciplina de patrimônio não vai pegar para a disciplina, que ela é da grade antiga ainda, do curso de arquitetura, depois vai ter ela na grade nova, mas nesse momento que está sendo feitada da grade antiga. Mas a gente achou que, de qualquer forma, um tema interessante, uma das coisas que a gente vislumbrava, que era interessante a gente trabalhar com projetos. Hoje, até mesmo as crianças na escola, o MEC já mudou a metodologia de ensino para criança, para ensino médio. Hoje eles estão trabalhando com projeto de vida, eles estão trabalhando com outras formas de desenvolver um processo de ensino-aprendizagem que não só aulas dentro do seu quadradinho, cada uma, e que você faz provas, avaliações e engessadas. Então, a gente tem estudado, a gente já trabalha há muito tempo com processos, na verdade, quando a gente pega projetos, todo semestre de vocês tem um projeto, ou de interiores, ou de arquitetura, ou de urbanismo, às vezes mais de um projeto, e aí, com isso, a gente consegue já compilar, fazer com que uma disciplina seja mais central naquele semestre. Mas tem alunos de grade aberta, com aproveitamento de estudos, vindo de outra faculdade ou de outro curso, e também quem faz a grade aberta por opção. Então, isso às vezes não funciona para todos os alunos da mesma forma, principalmente com a grade aberta. Aí a gente vinha pensando em pegar um tema comum, que é uma discussão global, é interessante porque se encaixa em qualquer disciplina. Aí a gente ficou discutindo. Eu queria discutir com eles desde janeiro, mas eu respeitei as férias dos professores em janeiro. Eu já estava trabalhando, mas aí quando deu o 1º de fevereiro, eu falei assim, vamos começar a trabalhar. E aí eu comecei, gente, vamos, a gente tem que trabalhar em um tema central, aí fomos discutindo, e aí chegamos a um consenso de que a gente ia trabalhar um dos objetivos de desenvolvimento sustentável previstos pela ONU, e aí a gente teve uma capacitação, uma aula de apresentação da Raine, que é da ONU Habitat, que está diretamente relacionado a esse ODS 11, que é para cidades e comunidades sustentáveis. E aí a gente trabalhou, os professores foram entendendo melhor todo o processo desses objetivos da ONU para 2030, e a gente foi cada vez mais alinhando que dá para cada disciplina, dentro do seu nível de informação, trabalhar discussões acerca do ODS 11 para fomentar em vocês uma criação de um portfólio durante o semestre.
vocês vão produzindo materiais que não vão ser corrigidos, não. Então, assim, não é um portfólio que nem a gente faz uma matéria de desenho, que é para entregar aquele caderno de desenho para o professor, não é isso. Vocês vão compilando informações de tudo que foi interessante, das disciplinas que vocês estão cursando, grade aberta ou não, e vai ter um artigo único produzido, um mini artigo produzido por cada estudante, que vai ser corrigido de forma coletiva pelos professores do modular. Isso vai se encaixar para todo mundo que tiver nas disciplinas do modular, tá bom? Quem é da grade nova, de arquitetura e de design. Depois a gente conversa em específico, quem tem grade aberta, mas quem está nas disciplinas mais para frente do curso, vai estar aqui mais para estar ouvindo a temática em si, para a gente parar e refletir sobre o mundo, o que a gente está fazendo, o que a gente pode fazer para ajudar a contribuir para um desenvolvimento sustentável. É o nosso papel como cidadãos, nosso papel como educadores e de vocês, de futuros profissionais da área. Entenderam? Então, nosso principal objetivo aqui é dar o start dessa discussão que vai permear todas as disciplinas do semestre todo, com leveza. Vocês vão vendo como vai ser natural em cada aula, indo surgindo e vocês mesmos fazendo ligações acerca disso. Tá bom? Vou parar, que a gente tá bem. Tá mais atrasado, mas não tem problema. A gente nunca está atrasado, principalmente se o assunto for importante. Eu vou estar monitorando daqui e agora eu vou passar a palavra para a professora Ivana. Qualquer coisa, Vitor, a gente interrompe também e complementa alguma coisa. Maravilha. Obrigada, Larissa. Gente, para quem não me conhece ainda, eu sou a professora Ivana, né? A Larissa acabou de me apresentar. Dou aula também dentro do curso de Arquitetura e Urbanismo, Design de Interiores, Engenharia Civil, Design de Moda, né, e Design Gráfico. Então, a gente acaba permeando aí por todas as disciplinas correlacionadas, né, que fazem sentido dentro do que a gente fala de processo criativo. Bom, a primeira coisa que eu vou trazer para vocês, né, é essa temática que alguns alunos meus já viram algumas coisas, não são todas que a gente está tratando aqui, mas trazer uma sensibilização de vocês relacionada à temática dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aí, o que seria isso? Alguém já ouviu falar nas ODS aqui? Além dos meus alunos? Se vocês disserem que não, né, eu estou puxando já a orelha de vocês. Então, a minha pergunta vai, porque essa temática ela já vem sendo desenvolvida desde o ano de 2015, né, o que a gente chama de Agenda Global 2030, né, das Nações Unidas. Alguém já ouviu falar da Agenda Global de 2030 aqui? Sim, eu só vejo as cabecinhas assim. Agora sim, né? Maravilha. E aí, a gente tem aqui a ODS 11 como orientadora, né, conforme a Larissa trouxe, e a gente vai entender como é que a gente vai chegar ali na ODS 11. Lisa, por favor, obrigada. Aí vem essa reflexão que eu já trouxe em sala de aula, né? Meus alunos devem estar assim, ai meu Deus, vai ser tudo de novo aqui, né? Mas aqui a gente pergunta, né, publicamente, como é que está, né, o lugar onde a gente vive, como está o nosso planeta. Vamos refletir e olhar situações que a gente pode encontrar em diferentes partes do mundo, né? A gente tem aqui Mumbai, na Índia, a gente tem aqui Rio de Janeiro, aqui no Brasil, São Paulo. Situações, e o que vocês estão vendo aí? Vocês estão vendo nada? Caótico, né? O caos está relacionado a essa ocupação e essa necessidade de abrigar muitas pessoas nos ambientes urbanos, né? Olha isso daqui. A gente presta atenção e cada cabeça dessa não é só ocupar um espaço. Cada cabeça dessa precisa se alimentar, precisa beber água, precisa se vestir. Essas pessoas precisam de moradia. Todas essas pessoas necessitam de moradia. Necessitam de outros objetos para conseguir exercer suas atividades. E se a gente olha isso, pensando sistemicamente, a gente tem que entender
que a gente está entrando num colapso, num caos aí, alguém falou, né? É caótico. E, de fato, por quê? Porque estamos consumindo recursos naturais finitos. Alguns outros recursos que, né, se refazem, que levam tempo para se refazerem, mas estamos consumindo infinitamente os nossos recursos terrestres. Se puder passar, por favor, Vitor, obrigada. E aí, junto a essa população toda, a gente tem o quê? Né? A gente tem aqui uma sequência de projeção da população a partir da população em 1990. Em 1990, eu estava entrando no meu curso técnico, né, de edificações, já estava na área, né? Estava aqui entrando no meu curso técnico de edificações e a gente tinha o mundo com 5,3 bilhões de pessoas. Naquele momento, os problemas começaram a aparecer, começaram a se tornar mais complexos. Existia um movimento de migração, né, rural para o urbano, Isso foi desencadeado ainda, né, final dos 1800, entrando em 1900, a Revolução Industrial. Quando a gente teve a Revolução Industrial, houve uma estruturação de um modelo de consumo da forma como a gente conhece, né? Esse modelo de consumo, ele passou a enriquecer, né, aqueles que estão produzindo e trazer uma situação de dependência de como, né, a gente consegue viver e manter a vida, principalmente nos centros urbanos, onde a gente não consegue plantar, onde a gente não consegue ter as coisas. E aí a gente foi caminhando, a gente está aqui entre esse intervalo aqui. Esse site ele tem uma atualização instantânea, diária, né, da população urbana, né, Wordle. Estamos em 7,9 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas. E onde é que a maioria dessas pessoas está? Nas cidades, né? Exatamente, ocupando as cidades. Vamos passar para o próximo, Vitor, por favor. E exatamente a população urbana que a gente tem aqui, né? Em vermelho é quando a gente tem a maior percentual de população urbana. Se a China, a gente fala aqui, ó, olha o tanto de gente aqui na China em situação de população urbana, 42%. A gente ainda tem aquela população rural que não está contemplada nesse mapa aí de globos, né? E aí, a China, né, em 42%, a Índia em 29% de ocupação urbana. E a gente viu aquela imagem lá em Mumbai, né? Eu até comentei de manhã hoje, né? Tem algumas manchas de ocupações informais na Índia, em Mumbai, em que a gente olha de cima e quando a gente tem imagens, né, satélite, a gente consegue perceber muitas coisas, entender de uma forma macro alguns problemas que acontecem no território. Então, por exemplo, eu estava contando que teve uma vez que eu vi uma mancha meio azulada. Eu falei, gente, por que porque as telhas lá são azuis? E aí, quando eu fui me aproximando e buscando mais informações, eu descobri que aquelas ocupações densas que não passam um corredorzinho, mas assim amplas, gigantes, né? Simplesmente o telhado das pessoas era feito de lona azul. Olha o grau de vulnerabilidade a que essas pessoas estão expostas. E é muito mais precário do que aquela favela da Rocinha lá no Rio de Janeiro que eu mostrei naquele slide. Que ali você ainda tem, né, alvenaria, alguma coisa de material não tão bom, mas está ali, um pouco mais estruturado. Eu achei aquilo o cúmulo da vulnerabilidade. Uma ocupação urbana da Índia, cuja população, né, dentro dos próximos 15 anos, vai ultrapassar a população da China, meu povo. Vocês estão achando que tem muito chinês? Espera os indianos chegarem, que eles estão vindo aí com força.
Por quê? Porque na China existe política de controle de natalidade. Né? A gente sabe por que está acontecendo isso. Na Índia, não. As famílias são gigantescas. Né? E não importa se estão em situação de precariedade. Ótimo. No Brasil, a gente tem essa bola vermelha aqui, né? Por quê? Porque a gente tem aqui 85% de ocupação das áreas urbanas. Tá certo? E aí, dentro dessa ocupação, existe uma projeção de em 10 anos a gente já chegar a 90% de ocupação urbana. Né? Vamos para o geoespacial ali, por favor. Vamos lá. Geoespacialmente, olha o tamanho do Brasil. 85% dessa população está nessas manchas aqui. Né? Está tudo bem onde não está ocupado? Ou está tendo desmatamento? Está tendo agricultura sem fim? Então, assim, não é só porque as pessoas estão lá no urbano que não está acontecendo nada fora do urbano. Né? E aí a gente começa a olhar, a Ásia aqui já está estourada. Eu tive a oportunidade de morar um tempo no Japão, né? E era uma loucura. Mas Tóquio é a cidade, não vou dizer que é Tóquio, Tóquio não é cidade, a gente chama metrópole, tá? É um conglomerado ali de cidades. E Tóquio tem a maior população urbana do mundo. Mas existe mobilidade eficiente, existe aí uma dignidade civil dentro dessa população. Diferentemente, né? Índia, Bangladesh, né? Qualquer país, né? Tanzânia, bem diferente. Bem diferente, a gente está vivendo no mesmo planeta com diferentes realidades, né? E aí, passando para isso, a gente está mostrando algumas projeções aí para daqui a alguns anos mais, até 2035. Né? Essa manchinha mais clarinha aqui em torno já vai trazendo... Gente, 2035 está aí já, daqui a 13 anos, povo. Não é 2035, não sei quando é que vai ser. É 2035, nós vamos estar nele. Volta lá naquele gráfico do crescimento populacional, vamos lá. Não, outro, anterior. 2035 a gente vai estar aqui, entre esses dois aqui já. Né? Complicado. Vamos lá para o próximo. Ok, obrigada. Isso, Brasil. Brasil recente, nas nossas férias, né? Começou em dezembro, aqui no sul da Bahia, lembrei, Eunápolis. Eu fiquei tentando lembrar a cidade, gente. De manhã eu falei, gente, é sul da Bahia, né? Eunápolis. Não só Eunápolis, como Teixeira de Freitas, né? Itabuna, ali a gente tinha essa situação em que um desequilíbrio é claro, ele está acontecendo, certo? Petrópolis, aconteceu ontem de novo, hoje eu olhei no jornal, 5 mortes por causa de chuva, de hoje. Né? O que mais? Aqui foi um casarão de Ouro Preto, né? Minas Gerais também foi completamente afetada pelas chuvas. Só botei umas imagens representativas que não contempla tudo, né? E aqui, Franco da Rocha, em São Paulo, também aí no início do ano. Tocantins, teve problema aí também nesse intervalo aí dos últimos 3 meses. O que mais? Espírito Santo, minha terra, né? Ali na região de Alegre tem um campus lá da Universidade Federal do Espírito Santo que desabou um monte de coisa dentro do campus. E é isso que a gente está enfrentando mediante esse desequilíbrio que está acontecendo. Vamos lá, então, Vitor, pode passar, por favor. Obrigada. E aí? Né? Essa é a treta. Deixa eu ver com vocês. Qual que é a esperança que a gente consegue enxergar numa imagem dessa? Crianças, eu diria que essa criancinha aqui tem no máximo 2 anos, essa aqui talvez tenha 5, 6, né? Gente,
elas estão buscando sobrevivência no lixo. Exercendo trabalho infantil, né? Num lugar totalmente inadequado, uma vulnerabilidade absurda, num contexto que esse aqui é lá no Vietnã. Aqui a gente encontra coisa assim? No Brasil? Aqui em Brasília, vai lá na Estrutural, pessoal. Não é longe da gente, não. Isso aqui é lixo que a gente coloca, é lixo que a gente coloca. Ó, grande responsável. Minha garrafinha PET aqui, que eu estou usando desde o início do semestre. Para não jogar no lixo, né? Tá aqui. A gente joga, lança, né, nossos descartes na natureza. Gente, a natureza, ela não processa isso tão rapidamente. Ela não retorna isso tão rapidamente. Possivelmente, eu não vou ver como retornar isso. A minha filha não vai ver como retornar isso de forma sustentável. Então, existem aí várias frentes, vários problemas, né? E esses problemas, eles geram oportunidade. Se a gente fala aqui de esperança, a gente tem que ter alguma luz no fim do túnel, uma norte para a gente olhar para ele, para conseguir se orientar para que a gente faça, né, alguma coisa para transformar essa realidade. Que é uma realidade que eu não estou inventando. Mas muitas vezes a gente finge que não é com a gente, porque nós não estamos vivendo em cima desse lixão. A gente está vivendo nas nossas casas, com algum conforto, né? Às vezes falta, mas está ali, a gente está conseguindo levar, né? Mas isso aqui, né, para mim, essa foto é muito emblemática. Eu já tenho ela há um tempo, eu guardo, uso ela porque ela é muito emblemática. São crianças. Eu tenho uma filha de 8 anos. Eu não consigo imaginar minha filha vivendo numa situação dessa. Ninguém quer isso para as futuras gerações, para os nossos filhos, né? Ninguém quer isso. Vamos lá para o próximo. Bom, então, já que a gente tem que buscar alguma orientação dessa esperança que a gente precisa construir, né? A gente vem com os ODS como um pedido de socorro, um alerta. Gente, vamos fazer um troço, senão vai dar tudo errado. E a pergunta é, o mundo vai acabar, gente? Vai acabar o mundo? Ah, o mundo vai cair bem de boa, né? Ele vai se recuperar aí nas eras geológicas que vão ter. Em algum momento o mundo vai se recuperar. Né? Só que a humanidade está ameaçada. Não só a humanidade que está ameaçada, mas todo o ecossistema, o bioma, está ameaçado. E aí, depois, de alguma forma, o planeta vai se refazer, né, e vai tocar o tempo aí de universo dele, que não é o nosso. A vida humana é muito breve, né? Se a gente pensar nesse tempo. Meu marido é geólogo, ele fala que coisa de bilhões de anos. A Terra foi criada assim, não sei quantos bilhões de anos. Foi criada, não, foi formada, né? A gente fica assim, meio perdido, porque a gente está num momento em que as pessoas estão ocupando, que as pessoas estão agindo, as pessoas estão, né, ou construindo ou destruindo, e estão agindo sobre a Terra. Então, a gente precisa ter esse apelo para conseguir ter alguma perspectiva de futuro. E somos protagonistas nisso. Precisamos ser. Porque se a gente não tiver esse protagonismo, a gente está aí continuando a dar tiro no próprio pé. E aí a gente vai, né? Quem que a gente vai trazer? Acabar com aquela pobreza que a gente viu ali naquele slide das crianças, né? Acabar com o quê? A gente precisa proteger o meio ambiente. A vulnerabilidade ambiental precisa acabar.
ou precisa ser transformada, né? Clima. O que mais, né? Garantir prosperidade, paz e prosperidade. Olha só o que os ODS estão dizendo. É utópico? Pode até ser. Se a gente não olhar com utopia para as coisas, a gente não vai na direção certa. Senão fica tudo sem norte. Se a gente ler a Agenda 2030, alguém já teve a oportunidade de ler? Leu, Camila? Ainda não. A agenda é enorme, né? Tem coisas que não se relacionam com essa, assim, diretamente, né, com a ODS 11. Mas está lá. Parece que a gente está vivendo no Éden, um mundo perfeito lá. Ai, vamos acabar com a pobreza, todo mundo vai estar não sei como, e não sei o que. Aí assim, vocês estão loucos, né? Mas se a gente não se orientar por aquilo que é ótimo, a gente não faz nem o bom, né? Então, a gente precisa ter uma orientação, sim, para transformar, sim. E as Nações Unidas, né, dentro da sua estrutura de cúpula, conseguiu organizar aqui essa, né, estrutura dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Pode passar, por favor, Vitor. Bom, e aí, como é que vem esses objetivos? Esses objetivos, eles acabaram sendo muito discutidos e chegamos a 17 objetivos, né, cada um com uma temática diferente. A gente está aqui na 11, né? Essas temáticas, elas são necessariamente integradas, indissociáveis. Opa! Professora, o que tem a ver ação contra aqui a mudança do clima com, né, fome zero? Gente, tem tudo a ver. Se não houver equilíbrio, não tem alimento. Se não houver justiça, não tem sociedade em paz. A paz que procura aí, né, a estrutura dos ODS. Então, vieram 17 objetivos que 193 Estados-membros, países, assinaram. Estou comprometido. O Brasil é um deles. Estamos comprometidos com esse ODS. Vou fazer. Até 2030. Todo mundo vai fazer. A gente está aqui desde 2015. Quantos anos passaram já? 7, né? Estamos quase na metade do caminho desse tempo. A pandemia ainda ajudou, né, a desestruturar qualquer possibilidade. Então, enfim, estamos, de alguma forma, retornando, né? E aí a gente entende que são 193 comprometimentos individuais de país, né? Que mais? Bom, desses 17 objetivos, a gente tem o quê? As metas. Cada meta está correlacionada a uma cor aqui, né? A gente busca aqui, ó, tem esse amarelinho aqui, de energia limpa. Aí tem aqui algumas metas que estão aqui, né? A 11 aqui das cidades e comunidades sustentáveis a gente encontra aqui. São 169 metas, né? São 169 metas nas quais a gente pode buscar essa trilha, esse caminho. Na aula passada de empreendedorismo, a gente leu lá do INPE a transformação dessas metas que foram orientadas pelas Nações Unidas no contexto brasileiro. Com os nossos problemas, com as nossas políticas públicas, com as nossas leis, para conseguir transformar isso para melhor, para possível de ser feito, né? E aí a gente tem aqui esses objetivos e vamos trazendo aí essa estruturação. Vitor, por favor. Obrigada. Bom, das ODS a gente tem aqui os 5 P's, né? O desenvolvimento sustentável só funciona com esse equilíbrio aqui dos 5 P's, que é olhar para pessoas, né? Precisamos melhorar a vida das pessoas, qualificar a vida das pessoas. O que mais? A prosperidade.
Eu preciso ter esperança. Eu preciso ter, né, uma luz no fim do túnel, e a prosperidade está ali para isso, para trazer essa tranquilidade que a gente precisa. O que mais? A paz, justiça social, né? Então, temos aqui mais as parcerias. Precisamos cada vez mais nos conectar a pessoas. Quando a gente fala de governança, né, que é um a gente tem o tripé da sustentabilidade, estão discutindo que governança será o quarto pé, né? Vai ser um tetrapé da sustentabilidade. E aí a gente tem o quê? A relação entre pessoas. Precisamos cada vez mais compartilhamento, a gente se conecta a pessoas. Gente, está na realidade da gente já, né? A gente está se conectando às pessoas porque a gente precisa uns dos outros. Mesmo que a gente ache, não gosto, mas a gente acaba tendo ajuda, nem que seja virtual, em relação a coisas. Eu vou lá e compartilho um conhecimento meu lá no YouTube e vou ajudar uma pessoa que eu nem conheço. Né? Isso é parceria. Pegar o meu conhecimento, vou para o teu, e a gente cria um terceiro conhecimento. A gente consegue se conectar e juntar coisas, juntar habilidades, juntar forças para realizar coisas, né? E aí o próprio planeta que ele precisa ser recuperado. E dentro desse sistema todo, né, a gente tem que entender que a gente tem essas 17 ODS como elementos indissociáveis. Aí a gente vai discutir um pouquinho sobre essa questão um pouquinho mais para frente, mas a gente traz a possibilidade de fazer monitoramento de como que a coisa está andando. Como é que a gente monitora? O diagnóstico. Indicadores são, né, caminhos de monitoramento. Eu preciso saber como é que a coisa está andando, para ver se eu realmente estou conseguindo transformar o mundo, né? Se eu estou conseguindo atingir esses objetivos. E aí a gente tem, dentro daqueles 17 objetivos, 169 metas e 232 indicadores. É coisa pra caramba. A gente não precisa dominar tudo, a gente não precisa ser super-herói, né? Para a gente fazer a diferença. A gente pode se conectar a uma coisa, refletir em outra e conseguir transformar a nossa vida e a vida dos outros, a vida de alguém, a vida de animais, né? A gente consegue transformar. Ótimo, vamos passar, Larissa. Vitor, por favor. Segunda vez, né? Eu fiz isso de manhã também, só para saber se você está prestando atenção. Vamos lá. Bom, os ODS não saíram do nada, né? A gente tinha anteriormente os ODMs, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, porque foi no ano 2000, né? Virou milênio, então a gente tem objetivo. Ótimo. Vamos lá. Porque no milênio houve um balanço, né? Até a gente achou que o mundo ia acabar no ano 2000. Teve um balanço lá, o que está acontecendo? Vamos discutir. E aí, pela primeira vez, teve essa discussão numa cúpula global, e saímos com uma agenda global também para 2015, que já expirou, né? Muita coisa foi feita nessa época, só que a gente tem uma estrutura um pouco mais simples, né? Um pouco mais monotemática. A gente está aqui dentro daquela nosso tripé da sustentabilidade, foi tratado mais o tema social do que qualquer outro, né? E aí tínhamos 8 objetivos que tratavam de saúde das pessoas, de pobreza e de um monte de coisas. E aí existiam 8 objetivos naquela época. Desses 8 objetivos, 21 metas foram estabelecidas.
Estava muito tímido ainda, né? Mas ele foi muito importante para embasar o que a gente tem hoje, com uma estrutura bem mais robusta, bem mais conectada. E o que mais? 60 indicadores para monitorar o que está acontecendo. Ótimo, maravilha. Quem que estava definindo isso, né? Numa gestão global, né? As Nações Unidas, elas chegaram e falaram, façam isso, façam aquilo. Definiu, você faz isso, né? E ponto final. Hoje, a gente tem o quê? Um debate, uma discussão feitas, várias discussões feitas pelos seus Estados-membros, né? Os 193 que assinaram, discutiram, ponderaram, mudaram, para chegar aqui nas 17 formas, né, de trazer o desenvolvimento sustentável. E aí, na diferença, a gente passou a ter 17 objetivos, 169 metas. Gente, esse povo está enchendo linguiça pra caramba, né? Mas não, gente. 169 metas, ela orienta 169 possibilidades, 169 caminhos. Você pode percorrer qualquer um deles. Você pode olhar com firmeza para qualquer um deles. Então, a gente tem aí várias possibilidades, várias oportunidades temáticas, né, de metas para serem cumpridas nesse intervalo aí até o ano de 2030. Ótimo! E monitoramento aqui por 231 indicadores, né? E aí, o que mais? Metas globais, metas por país. Ação global, resultado local. O que é isso? Qual a diferença disso? Ali, né? Estou lá, no meu mundo maravilhoso francês, resolvendo as metas, porque eu tenho estrutura institucional, estrutura política, educação, Então, as coisas, vamos estabelecer uma meta, ela certamente vai ser cumprida. E lá no Bangladesh, que eu falei mais cedo? Como é que a gente tem essa estrutura? Tem essa estrutura? Consigo realizar coisas? Tenho verba para isso? E aí, num balanço global, a França compensava o Bangladesh ali. Tinha ação demais na França, nenhuma ação no Bangladesh. Como faz? Está justo? Está equilibrado? Está equitativo? Não está. E aí tá. Então, nesse momento, a gente começou a ter comprometimentos por nação. O Brasil tem que atingir isso, né? A França tem que atingir aquilo, o Bangladesh tem que atingir outra coisa, o Taiwan outra coisa, a Mongólia outra coisa. E aí cada um está tendo que fazer o seu papel. Ainda não é justo, o Brasil o tamanho que é, né? A gente tem realidades muito distintas em um país continental como o Brasil, mas já está melhor do que antes. Quem sabe lá os objetivos aí, né, de 2045 sejam diferentes, incorpore, trabalhe melhor, coisas que realmente funcionem. Mas aí, falando em funcionar, né, como é que vinha o investimento no cumprimento dessas metas? Bom, o investimento aqui vinha de doação, verba pública, filantropia. Todo mundo faz isso? Tem que dar sorte, né? E hoje, com as nossas novas metas na Agenda 2030, a gente tem implementação por incentivo ao empreendedorismo. E pessoal do empreendedorismo está todo aqui, né? Incentivar ações individuais, incentivar ações municipais, incentivar todo e qualquer tipo de ação. Ótimo! A gente está aqui. Tecnologia e inovação. Gente, a gente precisa fazer uso de tecnologia para mudar e transformar o futuro. Inovação nem sempre tem tecnologia junto, né? É fazer diferente do que sempre foi feito. E aí a gente vem
com essa possibilidade e a criação de oportunidades para as pessoas. Eu posso fazer alguma coisa sozinha, sem o IESB de tecnologia e inovação. Melhor me conectar, né? Mas eu posso, se eu quiser. E tentar mudar alguma coisa na minha volta, naquilo que eu vejo que está errado. Então, vamos lá, vamos seguir. Obrigada, Vitor. Tá. E a gente, o que tem a ver com isso tudo? Vamos lá. Vocês têm a ver com isso? Você tem a ver com isso? E aí? Temos tudo a ver, né? A gente ocupa esse lugar do qual a gente está falando. A gente é uma daquelas cabeças que eu mostrei lá no primeiro slide. Né? Gente, isso tem a ver com a nossa vida, tem a ver com a vida. Às vezes, não com a nossa direta, mas da minha família, alguém, minha avó, que está passando por uma situação, sei lá, se alguém tem algum parente lá em Petrópolis que está aí sofrendo esses danos aí que vão demorar muito tempo, vai demorar muito tempo para que ele seja, né, recuperado, esse território. Então, segue, por favor, Vitor. Diga! Excelente. É a junção de social com economia, com meio ambiente, e a gente faz o quê? A arquitetura a gente projeta um meio, e se a gente puder interagir com esse meio de uma forma responsável, né, melhorando socialmente a vida das pessoas, porque a arquitetura ela não é egoísta, ela é social, né? E principalmente o fator econômico. Se eu tenho uma dinâmica sustentável, independente do fator dinheiro, né? Eu tenho uma sustentabilidade num ciclo e eu consigo dar dignidade às pessoas que ocupam espaço. Perfeito. Ó. Né? Ó, como é que é teu nome? Renata, obrigada pela sua contribuição. E era nisso que eu queria chegar. Responsabilidade. Precisamos nos responsabilizar. Parabéns pela tua linha de raciocínio. Né? Responsabilidade, a gente tem que fazer a nossa parte. A gente tem que fazer a diferença. Porque se a gente não achar que não é comigo e o problema é do outro, eu não tenho a menor chance de mudar aquilo que está ruim, que me afeta, inclusive. Né? Então, precisamos, sim, ter responsabilidade. Temos tudo a ver com isso, o tempo todo. Os ODS são transdisciplinares à vida. O que a gente está fazendo? A gente age sobre a vida, gente. Arquitetos, designers de interiores, urbanistas, engenheiros civis, que infelizmente não estão aqui. Né? A gente age sobre a vida. E os ODS, eles conseguem trazer essa esperança sobre a vida. É isso. Vamos lá, Vitor, por favor. Ai, meu Deus do céu, quanta letra. Cruz. Mas vou ler com vocês, que não é impossível eu decorar isso. Olha só, eu recortei esse pedacinho, que a Agenda 2030 é gigantesca. Eu li um monte de coisa, mas cheguei num ponto que eu falei, caramba, isso aqui está aqui chamando a gente da responsabilidade. Né? Responsabilidade. Então, a gente pode reconhecer, né? Reconhecemos que o desenvolvimento urbano e a gestão sustentáveis são fundamentais para a qualidade de vida do nosso povo. Ok, vamos trabalhar com as autoridades e as comunidades locais para renovar e planejar nossas cidades, assentamentos humanos, de modo a fomentar a coesão das comunidades, a segurança pessoal e estimular a inovação e o emprego. Vamos reduzir os impactos negativos das atividades urbanas
e dos produtos químicos que são prejudiciais para a saúde humana e para o ambiente. Inclusive, através da gestão ambientalmente racional e a utilização segura das substâncias químicas e redução e reciclagem de resíduos e o uso mais eficiente da água e da energia. E vamos trabalhar para minimizar o impacto das cidades sobre o sistema climático global. Vamos também ter em conta as tendências e projeções populacionais nas nossas estratégias de desenvolvimento e políticas urbanas, rurais e nacionais. Vitor, volta lá o slide, por favor. O que a gente tem a ver com isso? Tudo o tempo todo. E aí a gente precisa agir, né, Renata? Ter responsabilidade. Importantíssimo, gente. Pode seguir, pula 2, por favor. Ótimo. Aí eu peguei alguns dados aqui do Green Building Council, né? Fiz um mapinha mental para conseguir entender onde que a gente se encontra no setor da construção civil. A gente está se estruturando para agir sobre a construção civil, a gente está se capacitando, a gente está se formando. Arquitetos, urbanistas, designers de interiores, engenheiros que também estão dentro dessa instituição, que vão ser formados e precisam ter em mente que o setor da construção civil é um dos mais nocivos, tanto em termos de consumo quanto de lançamento de resíduos. Olha lá, o setor da construção civil consome mundialmente. É até meio impreciso, mas 30 já é suficiente para ser muito, né? 30 a 50% de recursos naturais, mundialmente falando. 16% da água doce, gente. A gente está vivendo momentos de crise hídrica, contaminação hídrica. E a gente ainda consome aqui os 16% da água potável, água doce. O que mais? 40% de combustíveis fósseis. Certo? O que mais? 25% de toda a madeira. Olha a culpa batendo, né? A panela vai na testa, direto. Gente, não façam isso. Vamos mudar essa realidade. A gente é vetor disso. A gente pode transformar esse cenário com projetos, com propostas, com negócios inovadores, com tecnologias inovadoras. Olha o tanto de coisa que a gente pode fazer. A gente pode se conectar a comunidades, fazer a diferença para um grupo social vulnerável, dentro de propostas territoriais. A gente tem o poder de agir sobre o território. A gente pode começar mudando na nossa casa. A forma como a gente consome, a forma como a gente lança, resíduos para o meio. Olha só, a gente começa em casa. Hoje de manhã teve essa palestra, está um pouco diferente, porque eu não consigo falar a mesma coisa, né? Mas o assunto central está a mesma coisa. A professora Roberta, que infelizmente não está nesse momento aqui, ela trouxe um dado em relação ao lixo de Brasília. São 13 toneladas diárias de lixo aqui, em Brasília. E dessas 13, 60% corresponde à construção civil. É muito assustador, é diário isso. Todo dia, amanhã vai ter mais 13, depois de amanhã vai ter mais 13. Ontem teve 13 toneladas. Olha isso, que louco! A gente precisa lidar com essa realidade, enfrentar os problemas, de resíduos. O adubo. A gente agora já está vendo a questão da falta, de falta mundial, no Brasil não fica diferente com a questão do agronegócio, dos fertilizantes da Rússia, né? E essa briga política que fica além da guerra lá, né?
E poderia ter sido resolvido de forma sustentável. Esse lixo ele pode ser transformado grande parte em adubo. É coisa de buscar, da gente fazer a separação aí bonitinha para a gente entregar, né, meu marido hoje fez um comentário que a gente está conversando essas coisas em casa. Aham. Aí ele disse assim, amor, eu li uma charge que é a verdade. O pai virou e falou assim, olha ali o lixeiro passando. Ele não é o lixeiro, não. Ele é o que trata o nosso lixo. Nós somos os lixeiros. Nós que produzimos. Uhum. É verdade. Aí hoje a gente sabe. E é verdade, a gente tem uma inversão de valores, inversão de responsabilidades, inversão de dar nome aos bois, né? E conseguir encontrar o nosso papel dentro desse contexto. Claro, por favor. Provoca, é ótimo isso. Vai lá. Essa questão da responsabilidade, né? Eu acho que é algo não estou dizendo que está certo ou errado, mas na prática, a questão hierárquica é um pouco errada. E eu acho que a indústria, né? Os grandes produtores, eles são muito mais responsáveis, né? Mas são muito mais responsáveis por todo esse resíduo, por todo esse despejo de água, né? Por exemplo, o Noroeste é mais responsável por isso. Eu lembro disso. Ações, né? Aquele lixo que ia ser jogado por um duto, né? Tem alguns documentários que estão nesse ponto, mas se você for considerar o consumo de água potável no mundo, a média é que 90% desse consumo de água potável é das indústrias. E aí, não falando que está errado, porque está muito na relação do indivíduo também. Se você colocar, sei lá, uma cidade inteira para parar de tomar banho durante um ano, não consumir uma gota de água, isso representa, sei lá, 10% da indústria. Não, e é assim, corretíssimo o teu nome. Eu gosto de saber os nomes. Gabriel. Gabriel, é muito assim, pertinente a tua colocação, porque quando a gente pensa nos grandes poluidores, nos grandes produtores de problemas, né, a gente sabe que a gente tem aí um vetor muito complexo, né, de ser tratado, porque, inclusive, a gente lida com poder, né? Pessoas que têm poder de decisão sobre as nossas vidas. Eu sou de Vitória, do Espírito Santo, né? Estou aqui em Brasília tem menos de 5 anos. Ok. Vitória tem... A Vitória cresceu em torno da Vale, tá? Tem lá o Porto de Tubarão, é um complexo todo, né? Produção acearia, né? Toda essa parte de siderurgia, tá lá. Ok. O ar de Vitória é sério. Você limpou tua casa de manhã, de tarde, você passa a mão, preto o dedo, de pó de minério. A gente respira isso lá. A quantidade de problemas respiratórios que existem em Vitória são gigantescas. Ok, a população pressionando a indústria. E o papel da população, do pequeno, né, do que não faz diferença? Pressionando a indústria, multando, cobrando multa. Hoje, você não tem mais isso. De tantos investimentos que eles precisavam fazer para lidar com a insatisfação da população. É nosso papel reclamar, ser chato, né? Sim. Sim, não, eu entendo. Não, é pouco, mas a tua atitude dentro de casa, se um dia você chegar lá no topo da indústria, você tem que ter a tua origem, a tua base bem estruturada em termos de responsabilidade. E aí, sim, vai fazer diferença, né? Então, assim, é ótimo esse debate, Gabriel, porque a gente reflete qual que é o grau de importância. Se um dia você for um político, você tem poder de mudar aquilo que te incomoda enquanto cidadão.
E é essa transformação que a gente precisa fomentar, sensibilizar a vocês a olhar diferente o mundo. Hoje eu posso não fazer uma ação, mas eu estou refletindo sobre aquilo. E quando eu faço essa reflexão, eu começo a enxergar possibilidades de mudança. Se a gente só ficar reclamando, isso aqui está todo dia assim, está todo dia assim, o que eu fiz para mudar? E eu, como cidadão, tenho esse poder. E você é uma pessoa que estuda, que está ali, o curso superior, né, vai atingir, certamente. E aí você vai estar no mercado e você pode se tornar o diretor de uma indústria dessas enormes, que polui, que consome 90% da água, né? Perfeito. E aí a gente tem que pensar que a gente é a semente do futuro. E se essa semente não for bem estruturada, a gente no futuro não vai nem perceber o mundo à nossa volta. Diga lá. Aham. E eu tive uma formação desde pequena no ambiente que era muito sustentado, eu entendia muito isso, mas vejo meu marido, por exemplo, Mesma coisa. Então, é super importante, assim, né, tratar os resíduos, utilizar o menos, por exemplo, menos de garrafa PET possível, e várias outras questões que ele às vezes não se liga, eu tenho trazido isso. E aí eu fico pensando, eu estou com uma nova geração aqui, né? Tipo assim, estou com uma filha, eu preciso fazer com que ela tenha essa cultura desde o início. Se ela não e somos exemplo. Não adianta. Exatamente. Eu colocar numa escola onde tivesse um pensamento muito sustentado e, de fato, praticar. Aham. Acho que é isso. E aí a gente vai mudando. Com certeza, ela não vai fazer nada que vai mudar para 2030, mas com certeza... Não, com certeza. E isso, sua filha o filho tem quantos anos? Ela tem 1 ano e meio, né? Então a gente tem ali essa esperança. Aí eu pergunto, cadê a esperança? Está nas gerações aí que estão vindo, que precisam do planeta que está sendo destruído. Assim, eu lembro quando a gente resolveu ter filho, eu fiquei assim, eu não sei se eu quero ter filho. Aí aquela coisa, mas gente, por que não, né? Então a gente fica em crise, porque eu fiz mestrado em sustentabilidade, doutorado em desastre. Imagina a crise psicológica que eu tive quando a gente começou a falar em ter filho. Eu falei, filho, para que filho? Coitado, vai sofrer, né? E aí a gente fala, não, gente, a gente tem que transformar isso. Ela tem que regar a horta, a utilizar a composteira. Com um arqueiro, entendeu? Imagina uma pessoa dessa que acontece, uma coisa nacional. E quando a gente forma família, né, a gente lida com percepções diferentes, né? O teu marido tem a percepção diferente da tua. Mas não deixe de fazer a tua parte. Mesmo que o marido desanime, né? Ai, que bom, porque o meu não vai na minha, não, né? Nossa, é uma briga de foice na minha casa. Mas eu vou lá, eu sou a chata, lá, né? Mas vou lá. Eu chego lá, tiro coisa do lixo, pego coisa do lixo orgânico, lavo, nojento, jogo fora direito. Precisa normalizar, né? Existem tantas coisas que são e ainda são tabu, né? Como educação sexual, com responsabilidade em relação ao meio ambiente, normalizar algumas atitudes que dizem respeito a isso que a gente está conversando. A vida. Para que daqui a algum tempo exista um espírito mesmo, com a população, que pode ser um espírito de época, de falar, olha, a mudança já passou, era para o século passado, nós precisamos fazer a mudança agora. Você normalizar, trazer esses assuntos para a superfície, assim como, por exemplo, a gente não discute arquitetura, né? As pessoas, por exemplo, nem entendem arquitetura, né? Ninguém critica o cinema, mas todo mundo saiu do Batman falando sobre o Batman. Né? Todo mundo vê os filmes da Marvel, com certeza. Mas a gente não comenta sobre a arquitetura. Com certeza. E a gente precisa aproximar tudo isso para que as pessoas, de fato, não é a atitude da pessoa que vai mudar todo o funcionamento
manutenção do lençol freático. Né? Com certeza. Mas a gente aproxima, faz todo mundo entender, bom, estou fazendo a minha parte, ainda assim não dá certo, onde é que está o gargalo? Com certeza. E nesse ponto, que foi assim, uma contribuição enorme que o avanço das tecnologias de rede, internet, tiveram, viabilizaram pelo menos o acesso a grande parte da população a qualquer tema que eu esteja interessado. Porque ele pode pular no meu colo um tema e eu começar a entender sobre isso. Né? Então, está ali, né, um canal de possibilidades, mas a gente não pode ficar só no virtual. Mas, ao mesmo tempo, também, a gente precisa entender a contrapartida, né? Uhum. Eu lembro que, uns 2 anos atrás, eu li que a Holanda, aquela área da Holanda, é a segunda maior produtora de frutas e legumes do planeta, perto para os Estados Unidos. Só que eles são processos altamente tecnológicos. Se o americano utiliza 20 galões de água para produzir uma maçã, eles usam 0,6 galão. Nossa, e a diferença é enorme. E quem fez e isso? Todos os sistemas produtivos, a arquitetura, né, o entendimento dos sistemas vitais, né, climáticos, né, Camila? Como é que a gente vê, como é que a gente interpreta tudo que está à nossa volta para que a gente proponha alguma coisa que seja, né, eficiente, energeticamente falando, e a gente vai fazer a diferença na vida de uma família? Vai. Na vida da outra e da outra. E essa mudança de mentalidade, né? Por exemplo, aqui, uma coisa que eu estou brigando na cabeça, eu fiz o meu doutorado no Japão, depois do desastre de 2011, tsunami que destruiu toda a costa ali do Japão, ali do Nordeste. 400 quilômetros de costa totalmente devastadas. Foi ali que eu tive o contato com pessoas que sofreram diretamente a ação de um tsunami que é endógeno, né, que é uma coisa que vem da terra. Mas hoje, o que a gente está vivendo lá em Petrópolis, aquelas imagens, é a mesma destruição de um tsunami. A gente fica assustado, né? Tsunami pode, vulcão pode. Enxurrada, deslizamento, está de boa. Gente, é a mesma coisa, isso afeta os sistemas urbanos. E aí a gente tem a cultura do desastre implementada aqui? Não, a gente nem percebe o desastre, que é o básico. A percepção do risco. A gente não tem isso construído na nossa sociedade. Já no Japão, que está totalmente ameaçado por todo e qualquer tipo de desastre, está lá, criança de 2 anos fazendo simulado para saber como se proteger na hora. 2 anos. Se enfiando debaixo da mesa, botando capacetinho, botando não sei o quê, para se proteger, para proteger a vida delas. E aí, a cultura do desastre está implementada e existe uma coisa que se chama sensibilidade. A sensibilidade está construída, o que a gente pode se conectar a isso está construído e as ações são azeitadas, né? A gente começa a ter um terreno fértil para ações que sejam assimiladas. Gente, quando aconteceu o desastre, eu já morava no Japão, já tinha iniciado meu doutorado em sustentabilidade de arquitetura, né? Beleza, estou lá na parte de gestão, ótimo. Cheguei lá, desastre, né? Eu falei, gente... E eu estava, coincidentemente, nesse evento, eu estava no Brasil. Ok. Eu vivi todo o pós-desastre, né? Mas o desastre eu não vivi. O de magnitude 9, né? Maravilha. Cheguei lá, eu voltei desesperada, querendo fazer qualquer coisa, porque o governo japonês estava me pagando para eu estar lá. Eu estava estudando na melhor universidade do Japão, como é que eu não vou fazer nada? E eu comecei a me catar toda, não sei o quê, preciso de alguém que me permita fazer alguma coisa. Aí eu descobri que meu co-orientador estava com um projeto lá. Eu olhei para o meu co-orientador e falei assim, não sei o que você pensa, mas eu vou contigo. Eu vou lá para ele pegou um vilarejo, processo participativo na veia. Eu cheguei lá no vilarejo, estava esperando uma população moribunda, né? Esperando a sorte, como aqui é a nossa atitude. Cheguei lá, eu me senti tão pequena, eu me senti um lixo,
Uma população que acabou de sofrer um desastre, perderam seus parentes, perderam suas casas, perderam seus trabalhos. Nos recebeu com um sorriso deste tamanho, me recebeu totalmente organizada. Essa semana eu vou dar uma palestra lá na Embaixada Japonesa para falar da experiência ali. Quarta-feira, depois eu mando o link. Beleza! Eu escrevi um capítulo disso recentemente, depois também compartilho aqui para o curso. Ok, cheguei lá, todo mundo organizado, sabendo quem ia fazer, quem estava responsável por isso, quem estava responsável por aquilo, para regenerar aquele lugar. O nosso processo lá, eu falei, gente, eu não vou fazer nada aqui, né? Está todo mundo já fazendo. Mas eu cheguei lá e comecei a perceber, né, que eles precisavam de algum conhecimento técnico. A gente fez mapeamento, levantamos a topografia toda de novo, porque teve um processo chamado subsidência, que é depois do terremoto a terra baixou 60 centímetros. Foi por isso que o tsunami invadiu lá, 2 quilômetros invadiu, porque baixou, abriu a guarda, né? A água entrou, não quis nem saber. Vasos comunicantes, né? Com força ainda, com impacto. Ótimo. E assim, cheguei lá e eu falei, gente, eu preciso aprender com essas pessoas. A gente precisa ver o conhecimento naquele que vive, que tem legitimidade para dizer, olha, eu estou aqui, né? Eu vivo o desastre e estamos organizados, vão me ajudar nesse processo. Mas quando a comunidade está organizada e está sensibilizada, né? Tudo é possível. Então, é isso que a gente tem que transformar. Como é que a gente transforma esse cenário todo aqui? A gente precisa sensibilizar as pessoas para os problemas que a gente está vivendo. Né? Então, assim, é um caminho difícil, é um caminho longo, é um caminho que a gente vai até dar muita cabeçada. Oi. Então... Ótimo. Sim. Eu fui a Mariana depois do desastre, assustador. O Capitólio, ali é ainda dentro disso tudo, assim, o menos problemático, por assim dizer, mas existe o turismo exploratório. Ali teve um excesso de uso e tal, e falta mapeamento de parques geotécnicos, com certeza, parques geológicos, né? Desculpa. E isso é verdade, a gente tem essa questão, né, relacionada à prevenção e não sei o quê, o mundo já foi para outro, né, Clarissa? Mas é uma temática que está relacionada. Sim. E aí, a gente, existe a política 12608 do ano de 2011, na verdade 12, foi um ano depois do desastre de Petrópolis. Aí, o que aconteceu? O governo, naquela época, foi lá, tudo arrepiou, né? Porque foram quase 1.000 mortes oficiais. E aí, assim, quando passa de 1.000 mortes, tem aí uma categoria que muda tudo, né? Então, assim, mantiveram as mortes em menos de 1.000. Ok, quase 1.000, mas menos de 1.000. Perfeito. O que eles fizeram? Eles contrataram o Serviço Geológico do Brasil e mapearam setores de riscos em muitos municípios, muitos. No primeiro ano foram mais de 900 municípios distribuídos no Brasil. E aí você vê que existe mapeamento. Mapeamento é diagnóstico. É dizer como é que está. E normalmente esse mapeamento é cruzado com as áreas de ocupação. Áreas de vulnerabilidade, né? Áreas de risco que são chamadas, né? Mas são áreas de extrema vulnerabilidade. O desastre ele só existe, e aí por isso eu digo que o Capitólio não é caracterizado como desastre, se existe ocupação. Existe uma exploração de turismo, mas as pessoas não moravam ali. O desastre é quando ele consegue fazer com que o elemento exposto dentro da dinâmica do território urbano é afetado. Aí é configurado desastre.
Quando tem deslizamento no lugar ali que não tem ocupação nenhuma, não é desastre. Dentro da classificação da COBRAP. Tá? E aí, dentro desse contexto, o mapeamento existe. Gente, eu trabalhei num projeto de pesquisa lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fiquei 5 anos lá como pós-doc. Tá? Cheguei lá, mapeamento de risco, depois desse desastre de 2011, cheguei lá, tinha um grupo de arquitetos, era multi e interdisciplinar, arquitetos, e precisamos nos conectar. Engenheiros, biólogos, assistente social, tudo no mesmo grupo, geólogo, geógrafo. Gente, geógrafo, a gente precisa conversar com geógrafos, tá? Eles não estão distantes da nossa vida. Geógrafos, todo mundo trabalhando e mapeando território lá. Fizemos um projeto que era de 8 municípios. Eu fui responsável por escrever 8 relatórios técnicos para cada um desses tamanhos. Quase louca. Por 5 anos, fiquei quase louca. Ótimo. Cheguei lá, fizemos a devolutiva às municipalidades. Aí que começa o problema. Cheguei lá, tá aqui, 250 páginas de um relatório que mostra desde a ocupação territorial, o tipo de solo, o tipo de perfil de morfologia geográfica, está tudo ali. A ocupação, o que gerou a ocupação, qual foi o problema da ocupação, tudo. Terminamos esse diagnóstico, fizemos um mapeamento pelo QGIS, né? Aí fizemos todo esse mapeamento, identificamos pequena, baixa, alta vulnerabilidade. Classificamos tudo, escrevemos recomendações, uma lista de possibilidades do que eles podiam fazer com aquele problema que a gente identificou num diagnóstico gigantesco. Está lá. Foi para a gaveta. Aí é desanimado. Foi para a gaveta. Uma pesquisa que custou dinheiro público, porque eu estava numa instituição pública. Fizemos um trabalho, contratamos um monte de gente, multidisciplinar, interdisciplinar, discutimos com o pessoal da meteorologia, sensoramento remoto, geografia, ecologia, todo mundo da URGS lá. Ciência ali, ciência. E não fizeram nada. Nada. Voltou a ter desastre nos mesmos territórios que mapeamos profundamente. Existe uma lei, a 12.608, que é a Lei de Proteção, né, a PNPD, né, Proteção Nacional de Defesa Civil. Essa lei fala sobre o ciclo da resiliência, que fala de prevenção, mitigação, né, resposta, e todo o ciclo ali. E nesse ciclo de resiliência, tem a prevenção. Está na lei 12.608, de 2012. Que ano que ele está? Tem 10 anos essa lei já. Movimenta isso, movimenta aquilo. Aqui, o nosso ciclo de prevenção, de resiliência, né, desse ciclo do desastre, a gente trabalha na resposta. Aconteceu, vamos fazer coisa, não sei o quê, gasta muito mais do que com prevenção. Então, assim, é um novelo de lã isso aí, né? Não perguntei teu nome também. Áquila, o dela também não perguntei. Carol, gente, vamos lá. Áquila, Carol, obrigada pelas contribuições. Pode passar, por favor, Vitor. Então a gente já falou de problemas, né? Sim, temos problemas. Né? Não necessariamente em Marte, na Lua, né? A gente tem no nosso planeta. We have a problem. E é verdade. Então, como é que a gente vai assumir, né, Renata? As responsabilidades, está aqui. Você já estava aí na sua bola de cristal antecipando a fala. Como é que a gente assume isso? Demandas e desafios sob a ótica dos ODS. E é isso que a gente está propondo aqui no curso. Para que vocês reflitam sobre a vida, sobre os problemas da vida. E que a gente consiga identificar possibilidades, esperança. Né? Vamos seguir então, Vitor, que senão a gente vai acabar
11 horas da noite eu estou aqui, falando horas, né? Que horas são? 9, então tem 2 horas. Não. Ai, tá ótimo. Estou perfeita aqui. Aí estão aqui os nossos queridos objetivos, né, globais aí de desenvolvimento sustentável, que são as ODSs, e elas estão aqui, né, um pouco mais nítidas e tal, e aí elas têm que se conectar, né? Pode passar o próximo, Vitor, porque eu já falei tanto que eu estou até com vergonha. Então tá. Aí a gente segue, né, com várias agendas que aconteceram paralelamente dentro da linha dos problemas que a ODS floresceu ali, expôs. E aí, dentro desse florescimento, a NAU, que é a nova agenda urbana, que aconteceu na Habitat 3, lá em Quito, também em 2015, alinhou. O que mais? A cúpula do clima, em Paris, alinhou. O que mais que alinhou aqui? A conferência aqui de desastre, redução de risco de desastre, alinhou. Gente, se a gente não estiver falando a mesma língua, a gente não se entende. As próprias Nações Unidas, se trabalharem cada um com uma perna e com uma orientação diferente, ninguém consegue fazer nada. Tem que alinhar. Tem que alinhar, não tem outra oportunidade. Né? E outras ações das Nações Unidas que também estão alinhadas aqui. Vamos lá, Vitor. Cada vez eu estou crescendo mais, esse ODS 11 aí, né? Chegamos nela, enfim. Né? E aí, a ODS 11, o apelido dela é Cidades e Comunidades Sustentáveis. Mas o nome completo dela é tornar as cidades e assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Aí eu pergunto, como podemos tornar as cidades e os assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis? Esse é o nosso desafio aqui. Lá vou cair, né? Minha cara cair. Então tá. E aí a gente pensa e reflete como. A gente já conversou sobre os problemas, vocês trouxeram outros problemas, né? Isso é maravilhoso. Então aqui, ó. Como? A gente sabe hoje alguma coisa, a gente sabe o quê, né? Como a gente pode começar a pensar algum trocinho. Mas a gente precisa elaborar planos de ação, projetos de ação e um monte de coisa que pode mudar e orientar essa perspectiva ruim que a gente viu lá no começo, trazendo esse fio de esperança aí, até com uma certa utopia, né? Gente, se a gente lê a Agenda 2030, a gente fala, gente, eu estou lá no mundo do Pequeno Príncipe, né? Estou lá. O mundo tem a florzinha linda que conversa, né? Não, a gente tem problemas aqui no nosso mundo. E aí a gente tem que ter orientação a resolver esses problemas, soluções de problemas. Com uma solução a gente vai resolver tudo? Impossível. Mas eu posso contribuir para minimizar algum problema. Problema de gênero, né? Falamos aí mais cedo aí sobre uma possibilidade. As mulheres. Problema de raça também. É tudo muito complexo e tudo muito problemático, sem precisar ser. A gente precisa ser mais horizontal. Precisamos ter a horizontalidade na sociedade, na comunidade. Eu acho engraçado que, assim, né? Tem gente que se acha, eu sou político lá, né? Tenho lá. Gente, eu estou pagando o salário dessa pessoa, eu botei ela ali. Ele não é melhor do que eu sou melhor do que ele. Mas é tudo invertido aqui, tudo invertido. A gente não tem que endeusar essas pessoas estão aí para nos servir. E nós temos que contribuir com esse serviço de forma adequada para atender demandas das cidades, das sociedades, etc, etc.
Vitor, vamos lá. Vamos terminar isso aqui. Vamos lá, gente, senão é 11 horas mesmo, né? Ótimo. E aí tem aqui listado, né, que a Raine, ela trouxe, né, que ela é da UN Habitat. Eu citei o UN Habitat, mas não citei ela, tá? Mas foi a Raine, né, que nos fez uma qualificação aí, um alinhamento inicial, e ela trouxe aqui alguns desafios para a gente tornar, de fato, essas cidades mais sustentáveis. E aí aqui tem elencado um monte de questões com as quais a gente tem que lidar para fazer propostas que sejam possíveis, né? E possíveis e necessárias. E aí a gente tem aqui um monte de coisas que estão acontecendo, né? A própria urbanização. O Brasil está aí caminhando para os 90% de ocupação urbana. É muita gente nas cidades, né? 90%, a gente tem uma população de quase 200 milhões. Desses 200 milhões, tem que fazer uma conta aí, né? 85%. 170 milhões. Fiz rapidinho, né? 170 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Olha a treta, gente. E olha o tanto de oportunidade que a gente tem aí. E a gente vai, né? O que mais? A moradia. Tem déficit habitacional? Tem! E déficit não só por falta de moradia, mas inadequação da moradia. Já diz a ATES, né? Assistência técnica na habitação de interesse social. É lei, de meu povo, mais uma lei. A gente tem leis ótimas, gente, ótimas. Mas, assim, em pouco tempo ela é totalmente alterada, de acordo com os interesses daqueles que a gente põe lá no poder para decidir pela gente. Então, é a nossa responsabilidade, inclusive, de eleger pessoas adequadas. Acabei de tocar aqui, fez um barulhão aí, com certeza. É de pá. Gente, eu não sei lidar com microfone, com espaço, com palco, eu estou no palco, né? Então, vamos lá. Espraiamento urbano, né? Espraiamento urbano nada mais é que um evento que vem a partir de especulação imobiliária. Tenho interesse de valorizar minha terra, que está lá longe, não está nas centralidades urbanas. Daí, o que eu faço? Olha, vamos lá fazer um loteamento Minha Casa Minha Vida lá longe, para começar a valorizar, levar transporte, né? Fazer pavimentação, iluminação pública, levar água, energia, com o nosso dinheiro. Olha que legal, né? Vai lá, com o nosso dinheirinho lindo, indo para valorizar a terra daquele que já está sobrando dinheiro. E é isso que vai. E, de repente, a gente tem aqui também as questões relacionadas aos serviços urbanos. Coleta de lixo é um deles, né? Mobilidade urbana, transporte público e um monte de coisa. Então, a gente tem várias frentes aqui para tentar refletir sobre o que a gente pode propor, o que a gente pode fazer, o que a gente pode discutir, né? E aí, outras coisas que senão eu vou ler muito. Vamos lá. Vitor, por favor. Ai, tô... Mas ele está dizendo umas frentes temáticas que a gente tem aqui dentro. E lá no documento, né, das nossas listas, né, a nossa querida Luiz fez aí uma ação brasileira e uma reinterpretação daquilo que as Nações Unidas estão colocando, mas dentro dos nossos preços e das possibilidades dentro do Brasil, tá? E a gente vem aqui com vários elementos que precisam ser trabalhados. Olha aqui o meu aqui. Estou de olho mesmo. Vamos lá. E outras várias coisas, né? Transporte, urbanização inclusiva, participativa, habitação, cultura, patrimônio. Só o patrimônio está aqui também, né?
gestão de riscos, eu empurrei vocês hoje, qualidade ambiental e um monte de coisas aqui que a gente pode refletir, identificar problemas. Gente, só de identificar o problema já é um avanço. Né? Nós aqui no IESB estamos dando o nosso primeiro passo, né, Larissa? Existe caminhada sem primeiro passo? A gente vai aprender muito nesse processo. Aqui não está todo mundo sabendo as coisas, não. Eu não estou sabendo, a Larissa está sabendo, está indo, né? Por quê? Com a vontade de transformar. A vontade de trazer e sensibilizar vocês para uma temática que é comum a todas as cabeças do planeta Terra. Aquelas que a gente viu lá no primeiro slide. Ótimo, vamos lá, então, por favor. E aí, quando a gente fala que é tudo interligado, né, indissociável, a gente começa a ver as conexões que a ODS 11 tem com as outras ODS. Necessariamente todas. Tá? A gente vai ter que estudar cada uma. Sobre a questão da consciência, da responsabilidade, eu acredito que não é só nas próximas gerações, eu acredito que vocês tiveram uma atitude que teve uma consequência que plantou semente em cada arquiteto, né? Então isso já muda Já a transforma. percepção de projeto. Que bom, né? é isso aí. Então, tá, mas eu tenho Vai dúvida. sobre essa questão do artigo em si, falou sobre a questão da ONU e tal. A gente vai ter alguma contribuição diretamente em algum programa da ONU depois? Tomara que sim. Tomara que sim. O que acontece? Primeiro, como IESB, nós temos a Cátedra Unesco. Há 14 anos o IESB tem esse selo da Unesco com desafios emergentes sociais. E muitos dos projetos que a gente desenvolve lá em Ceilândia, IESB em Ação, o nosso projeto das próteses, das mãozinhas e muitos outros projetos estão dentro desses desafios que a gente vem propondo, de extensão, interdisciplinar. E ano passado foi muito divulgado, quem está aqui desde o semestre passado, pelo menos, ou mais tempo,
o IESB fez em agosto uma série de lives, de apresentações sobre a renovação dessa cátedra Unesco. Então, a gente tem como obrigação, como instituição de ensino, com essa certificação da Unesco, da gente estar fomentando com os estudantes essas discussões e produzindo ideias, discussões, soluções que possam, de certa forma, contribuir. Então, a gente tem grande chance, sim, da gente estar conseguindo. A Renata me procurou semana passada, já cheia de ideias, tá? Porque ela já foi nossa aluna também, então bom filho da casa torna, sabe? E aí veio para fazer o segundo curso conosco, e toda pilhada, animada. Larissa, parabéns, o curso está maravilhoso, vocês estão de parabéns, muito legal. Mas, assim, a gente não sossega, arquiteto, design, não fica quieto. A gente sempre está insatisfeito, inconformado, e a gente quer mexer mais um pouquinho. A gente quer de mexer, seja bom. Isso é bom, isso anima. Gente, monotonia, rotina não tá pra gente, né? A gente não gosta disso. Vamos em frente, gás total. E aí, uma das coisas que ela me falou assim, vamos vir um jornal para a faculdade? Aí eu falei, bom, nós estamos num grupo em paralelo de alguns professores que a gente está redigindo um mestrado de arquitetura para a instituição, onde a gente quer propor toda uma frente de urbanismo, cidades sustentáveis, resiliência, gestão de riscos e por aí vai, tá? E para a gente estar com essas produções, a gente também, para a gente ter uma avaliação boa na CAPES, para a gente aprovar o mestrado, a gente tem que ter produções escritas. Aí a gente não dá conta de nó. Então, a gente está correndo atrás de desenvolver mais soluções e produções de alunos, de professores, porque a gente vai construindo isso. Então, a gente está com uma vontade engarçonada de produzir muita coisa. O jornal mensal, bimestral, de coisas dos alunos, fantástico. A gente continua, a gente fecha um semestre com anuário, com revista, com um jornal, que a gente tem a publicação mais científica. Então, essas nossas produções visam a gente fomentar mais discussões e a gente levar isso para frente. A ONU Habitat, a gente tem um contato direto, que é a parte mais relacionada com a DF11. Então, a gente provavelmente tenha uma boa abertura com eles também, até para levar essas produções. Tá? Então, a gente não está assim, amador na história, não. A gente sabe onde a gente está indo. Entendeu? É isso. A construção já está bem já tem um bom tempo. E essas discussões é o que a gente fala. Esses ODS, a gente trabalha com isso naturalmente nas disciplinas, na vida profissional, nas discussões do dia a dia. Mas por que não a gente dá um destaque maior? Vamos pôr no holofote agora isso? Vamos escancarar? Por que a gente fica falando disso, mas sem a gente escancarar? Vamos realmente colocar a cabeça de todo mundo para refletir. Então, é um dos objetivos. Mas a gente trabalha com isso naturalmente. Em 2019 para 2020, a reitoria pediu que todos os cursos fizessem uma análise de como que as disciplinas, os cursos estavam, mudamos matriz curricular e como que a gente estava entre os ODS. Gente, arquitetura e design, a gente estava quase tudo assim, que lindo! Quando a gente vai olhando os conteúdos, os elementos, a gente realmente, está sempre fomentando isso. Mas agora, a gente vai dar mais destaque para isso, oficializando, né? Entendeu? Hoje a gente se empolgou mais de noite, tá vendo? Tá vendo? Comecei mais cedo da noite, eu ainda pensando na Larissa, eu vi que estava aqui de manhã, quando ela chegou no final, eu falei, coitado, vou ouvir tudo de novo, né? Mas sempre é isso. Mais alguém? Mais perguntas? Eu não sei se acabaram os slides, talvez. Só o final. Gente, é uma reflexão para vocês, né? Fica essa reflexão que foi aí lançada pelo Gandhi, né, pelo Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Gente, a gente precisa olhar para a gente também, né? O que me incomoda, o que me deixa desestabilizado, o que não transformar aquilo que me incomoda, né? Então fica essa reflexão diante dessa conversa. Terminei antes das 11, né? Tá ótimo.
é isso, gente. Se tiverem perguntas, e inclusive, assim, relacionadas, inclusive, a essa continuidade do debate, que é sempre importante a gente permanecer debatendo, isso vai acontecer nas disciplinas, né? Isso vai acontecer nos projetos. E ele falou assim, o que a gente está transformando? O que a gente está propondo para a transformação? E a gente tem essa responsabilidade, esse olhar, essa sensibilidade a partir de agora, ou muito a partir de agora. Certo, gente? Obrigada. A gente agradece. Tá bom?